Amém, amados. Graça e paz aos irmãos, sejam muito bem-vindos aqui na gravação ao vivo. Você que ainda não é inscrito, aproveita aí, se inscreva. Ministério Graça e Verdade, marque o sininho, opções todas, tá bom? Você que já é inscrito e não está recebendo notificações, é um probleminha que está tendo aí no YouTube, você cancela a inscrição e se inscreva novamente, e aí vai abrir a janelinha, você vai lá no sininho e marca a opção todas. Tá aí o tema nesse dia, amados. Os filhos da escrava. Esse é o nosso tema. Eu louvo a Deus por vocês. Eu quero agradecer aos irmãos de Brasília que têm nos acompanhado, Fortaleza, Ceará, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Falando no Rio de Janeiro, mês que vem, permitindo o Criador, nós estaremos recebendo o nosso irmão Geraldo Moraes para a nossa segunda conferência, dia 13 de setembro, tá bom? Nós estaremos falando acerca desta conferência um pouquinho mais para frente, porque estamos aí na expectativa de melhorar essa questão aí que nós estamos vivendo, enfrentando aqui não só na Bahia, né, mas em todo o mundo, mas principalmente onde nós queremos realizar o evento, aqui na Bahia, Lauro de Freitas. Você é de onde, irmão? Lauro de Freitas, Bahia, tá bom? Então nós vamos estar aí aguardando aí, para estar confirmando de fato a realização desta conferência, que por certo será bênção de Deus para as nossas vidas. Os filhos da escrava é o tema, vamos aprender com o Espírito. Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Aqui o apóstolo está falando de Jesus. Nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus, e ele estava falando justamente para os Hebreus, que os Hebreus não estavam mais vivendo naquela primeira aliança que foi fraca, que se tornou inútil, e por isso ela foi revogada, por isso ela foi substituída. O escritor aos Hebreus, ele diz, olha, tira a primeira para estabelecer a segunda. Então a segunda é justamente esta aliança, que é a aliança da graça eterna. A segunda aliança, ela é superior e ela está confirmada em melhores promessas. Porque a aliança anterior, a lei de Moisés, ela tinha promessas. Mas a aliança a qual nós estamos inseridos, a aliança a qual nós nascemos, ela tem melhores promessas. É isso que o apóstolo estava falando. Olha, promessa é aquilo que ainda vai acontecer. No nosso caso, já aconteceu. Visto que os hebreus aqui, eles estavam vivendo ainda fragmentos da nova aliança. Por quê, irmão? Porque eles estavam vivendo ainda a transição dos pactos. O templo de Jerusalém ainda estava de pé. Jesus, em Mateus 24, disse, não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derribado. Mas nesse contexto aqui, o templo ainda estava de pé. O templo foi derribado por Tito no ano 70 da era cristã. Então o que era que estava acontecendo aqui? As pessoas estavam vivendo ainda, os hebreus, o sacerdócio levítico. As pessoas estavam vivendo ainda a lei de Moisés com fragmentos da nova aliança, com fragmentos da graça. Então Paulo diz, olha, esta aliança, ela é de superior e de melhores promessas. Ela já está confirmada. Porque quando Jesus disse, está consumado, esta aliança já estava confirmada. No âmbito espiritual, concretizada. No âmbito físico, jurídico, ela tinha que ser ainda consumada. Por quê? Porque ainda havia templo,
No entanto, entretanto, havia ainda sacrifícios, havia ainda dízimos, havia ainda oblações, havia ainda cerimônias. Então eles estavam vivendo alianças mescladas. Eles estavam vivendo lei e graça. Bem parecido com o sistema religioso hoje. Eles dizem, nós estamos na graça do Senhor Jesus. Mas para você ser salvo, você tem que sacrificar. Opa, anulou a graça. Nós estamos vivendo a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas se você não jejuar, você não vai se santificar. Opa, anulou a graça. Porque isso aqui era promessa para os hebreus. Mas para nós, não é mais promessa. É realidade. É imagem perfeita. Porque nós já nascemos na aliança estabelecida por Cristo. Nós não vivemos a transição da lei para a graça. É por isso que muitas vezes Paulo, quando vai falar, ele diz, nós, não inclui você. Porque nós é porque Paulo estava vivendo aquele período de transição. Quando Paulo diz assim, nós estávamos em pecado. Pecado lá era a transgressão da lei. Você não estava em pecado. Você já nasceu debaixo da graça. Ou seja, você já nasceu justificado. Você já nasceu com a promessa garantida. Amém? Hebreus 8:7. Vamos mastigar. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, primeira aqui é a aliança. Então, olha o perigo para quem está vivendo as obras da lei. Irmão, eu vou buscar Deus no monte, era a obra da lei. Irmão, eu vou sacrificar no altar, era a obra da lei. Irmão, eu vou jejuar, obra da lei. Ah, mas Jesus de Nazaré jejuou. É, obra da lei. Jesus estava cumprindo? Eu sempre falo isso. Porque quando alguém vem logo para te tentar refutar você, ah, mas Jesus de Nazaré jejuou. E ele disse que os seus discípulos tinham que jejuar. Aí eu digo, irmão, Jesus de Nazaré também foi circuncidado com 8 dias de nascido. Você sabe o que é isso? Tem gente que nem sabe. Jesus de Nazaré jejuou porque Jesus de Nazaré estava no cumprimento da lei. Jesus de Nazaré disse que os discípulos não jejuavam, iriam jejuar. Porque disseram assim para ele, por que os discípulos de João jejuam e os teus não? Aí Jesus disse assim, porventura, podem os convidados das bodas jejuar enquanto o noivo está presente? O noivo está presente, tem banquete. Imagina que olha o banquete que está aí. Imagina que os irmãos preparam tudo aí. Aí quando vocês chegam rasgando de fome, eu digo, epa, jejum. Hoje é jejum. Ô irmão, mas está aí o banquete. Então Jesus disse, pode porventura os convidados jejuarem no banquete? Agora haverá dias em que o noivo será tirado. E nesses dias que o noivo foi tirado, aí ele disse, vocês jejuarão. Quantos dias? 3 dias. Mas a religião não entende, quer fazer o povo jejuar 24 horas e não sei o que, bababá, bbb. E era um costume dos judeus a prática do jejum. Que Deus já refutava o modelo. Isaías 58, Deus disse, não é esse jejum que eu pedi. Vocês estão afligindo a alma. O jejum que eu quero é que você se compadeça do necessitado, que você semeie na vida do irmão, que você compartilhe com o irmão, que você ajude o seu próximo, que você pratique a justiça, que você pratique a fé genuína. Esse é o tipo de jejum. É um tipo de abstinência, ou de uma dedicação que eu exijo de vocês. E não abstinência de alimentos que o apóstolo, escrevendo aos Hebreus, ele disse, para nada aproveita, para nada serve. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então a primeira, ela foi o quê? Repreensível. Ela não foi irrepreensível. A primeira aliança, ela foi repreensível. Por quê? Porque ela não era perfeita. Ninguém podia se aperfeiçoar pela lei. Então quando alguém guarda o sábado hoje achando que está agradando a Jesus, na verdade está desagradando a Jesus. Quando alguém jejua hoje achando que está agradando a Jesus, na verdade está desagradando a Jesus. Porque aquela aliança, ela era repreensível. Ela era digna de repreensão, de correção.
Então, todas as vezes que você achar, vocês aqui que estão em graça já descansam, já estão no descanso. Todas as vezes que algum filho de Deus achar que vai buscar Deus no monte, vai buscar o batismo com fogo, vai buscar poder espiritual no congresso de avivamento do pastor Joaquim Manuel, ele está desagradando a Deus. Porque ele não está reconhecendo que na vida dele já habita o Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Se fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas houve a necessidade de que a segunda aliança fosse estabelecida. E o que isso tem a ver com filhos da escravidão, ou filhos da escrava? Tudo. Hebreus 8:8. Porque, olha lá, repreendendo-os. Eles eram dignos de repreensão. Eles não eram irrepreensíveis. Eles eram repreensíveis. É por isso que Paulo repreendeu Pedro. Ô Pedro, você chegou aqui e viu a liberdade que nós temos em Cristo? Você comia, bebia, dava glória junto com os gentios? Aí só porque você viu Tiago e João, defensores das tradições judaicas, defensores de algumas tradições legalistas da lei de Moisés, quando você viu os seus colegas, você dissimuladamente se retirou. E Paulo diz, o que mais me impressionou, estou conjecturando a fala de Paulo, foi que o próprio Barnabé também se deixou levar pela sua dissimulação, visto que Barnabé já conhecia a graça. E alguns judeus foram também com Pedro, na sua dissimulação. Por quê? Porque Pedro era um líder. Pedro influenciava. Você influencia, positivamente ou negativamente. Pedro, quando ele disse assim, sabe de uma? O Senhor morreu, eu vou pescar. Foi o que os outros disseram? Vou contigo. Foram atrás de Pedro, porque Pedro era um líder. Então, amados, a lei, ela era digna de repreensão lá. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova vírgula. Com a casa de Israel, preste bem atenção nisso aqui, ó. Com a casa de quem? E com a casa de quem? Jesus, ele descendeu da tribo. Judá aqui representa a tribo. Com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Mais um entendimento da graça de Deus. Jesus não estabeleceu uma nova aliança para você. Jesus não estabeleceu uma nova aliança para mim. Jesus não estabeleceu uma nova aliança para nós, você que está acompanhando aqui. Porque nós já nascemos debaixo desta aliança. Ele estabeleceu uma nova aliança porque Israel e Judá estavam debaixo da primeira. Ele estabeleceu uma nova aliança porque Israel estava debaixo daquela que era digno de repreensão. Porque repreendendo-os, nós nascemos já debaixo dessa aliança, ou seja, nós já nascemos com a promessa. O escritor aos Hebreus, ele dizia, porque esta aliança ela é de superior e de melhores promessas. Nós já nascemos com a promessa. Você não... se você entrar aí para dar dislike, você que prega, Deus tem uma promessa para você. As promessas de Deus em você já tem o sim e o amém de Deus. Você já está completo, já está tudo em você. Elas vão se manifestando na tua vida, porque está dentro de um propósito. Mas as promessas de Deus já tem um sim e um amém. Deus não tem mais promessa para você. Deus tinha promessa para este povo. As profecias eram promessa para os judeus. As revelações dos profetas, a lei de Moisés, tudo apontava
para este povo, porque ela diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Nós já nascemos dentro da nova aliança. Hoje você pode entender quando Jesus diz assim: dos nascidos de mulher não há profeta maior do que quem? João Batista. Mas no reino, o menor do reino será maior do que ele. Por quê? Porque no reino já estabelecido, você está em uma aliança de superior e de melhores promessas que já foram concretizadas, consumadas em você. Resumindo, João não viveu o que nós vivemos. Nem Paulo viveu o que nós vivemos. Porque Paulo pregou a graça, foi ministro da graça, mas ele viveu, ou melhor dizendo, morreu antes da plenitude da graça. Porque lá em Paulo ainda tinha templo, lá em Paulo ainda tinha guarda de sábado por alguns, não ele guardando, mas ele tinha que pregar para essas pessoas ainda. E hoje as pessoas estão aí fazendo algo, amado, que já caducou. Porque a lei já caducou, não vigora mais. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Ó, seu sentido, seu entendimento foram cauterizados. Seu raciocínio foi endurecido. As suas mentes não alcançou. Eles ouviram, mas não compreenderam. Eles tinham olhos, mas não enxergavam. Eles tinham ouvidos, mas não ouviam. Por quê? Porque os seus sentidos foram endurecidos. Ponto e vírgula. Porque até hoje, no tempo que Paulo está escrevendo lá aos Coríntios, e por que não dizer até agora, no século 21? Porque até hoje, aí sim, compete, cabe, se enquadra. Porque até hoje, o mesmo véu está por se levantar onde? Na lição ou na leitura do Velho, o qual foi por quem? Foi abolido. Foi abolido ou não foi? Foi abolido. Tão simples, irmão, esse texto. Então o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Se foi abolido, não vigora mais, caducou. E se eu tentar viver o Velho Testamento, as práticas dos profetas, as práticas de Jesus de Nazaré, que estava vivendo debaixo do Velho Testamento, se eu tentar viver o Velho Testamento, eu estou ultrajando o Espírito da graça, pisando no sangue da aliança no qual nós fomos, ou eles foram santificados, nós já nascemos santificados, e anulando, aniquilando a graça de Deus. Aí Paulo diz para Pedro, Gálatas 2:18, se eu suscitar aquilo que por mim mesmo foi abolido, constituo a mim mesmo como transgressor. Ué, se foi abolido, eu vou tentar levantar? Imagine esse espaço aqui. Olha como é esse espaço. Aí você vai dizer, o proprietário vai dizer, eu vou derrubar esse espaço, vou tirar foto dele, vou filmar, eu vou derribar esse espaço e vou construir exatamente como é. E derrubou para quê? Se ele derrubar, é porque ele quer melhorar. Então a lei foi abolida, veio abaixo, porque tinha uma aliança melhor. Mas Pedro não estava entendendo isso. Pedro estava querendo levantar aquilo que tinha sido derrubado. Aí Paulo teve que dar uma chapuletada. Você não anda em conformidade com a verdade do Evangelho. Você é digno de repreensão. Porque nós estamos na nova e você está querendo viver a velha. Nós estamos na graça, você está querendo viver a lei. Quem está entendendo?
Então os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Foi abolido, amado. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Fim da lei significa que é fim das guardas de sábados, fim dos jejuns, fim dos dízimos, fim da busca de a Deus em montes, fim daquele conceito de comer um pedaço de pão e tomar um copo de vinho, que era vinho lá, né, irmão? É tão pirata hoje que o sistema faz, que eles fazem com pão cheio de fermento da padaria, porque lá era pães ázimos, era uma bolacha seca, sem fermento. Quer fazer? Então faça pelo menos como estava escrito. Então eles comiam lá aquele pão sem fermento e tomavam vinho. Era uma prática do judeu, era a Páscoa do judeu. Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos. Jesus disse: parte e coma. Todas as vezes que você comer desse pão, você está comendo do meu corpo. É um memorial de alguém que ia morrer. Já estava decretado, já estava tudo certo, tudo confirmado. Mas as pessoas querem levar o pé da letra hoje, querem comer o pão cheio de fermento da padaria e não tomam o vinho que eles tomavam. Tomam um suquinho de uva. Isso é blasfêmia, irmão. E dizer que é o sangue de Jesus. Por quê? Porque não entenderam que nessa nova aliança não é simbologia. O corpo de Cristo não é mais simbólico, porque lá era simbologia. O corpo de Cristo é organismo vivo. Nós somos o corpo de Cristo. Aqui está o corpo de Cristo, onde o povo se reúne debaixo de uma palavra de Deus, orientado pela palavra de Deus, edificado pelo Espírito de Deus. Ali está o corpo de Cristo. Nós somos aqui parte do corpo de Cristo. E neste corpo de Cristo, que é a igreja, nós comemos o quê? O pão da vida, que não é o pão da padaria, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Olha lá, 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido quem? Como é que eu vou ler Moisés? Porque Moisés ali não é o personagem, Moisés ali é o que ele representava, a lei. Ou seja, quem está vivendo Moisés está vivendo a lei. Quem está vivendo os atos proféticos não estão vivendo Cristo, porque estão vivendo atos proféticos, ou as profecias. Porque até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Observe que a leitura de Moisés, a leitura do Velho Testamento, não é um véu no sentido literal. Porque senão, eles diziam assim, poderiam dizer, né? Mas eu não uso véu, você leu assim, porque até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração. Eu não uso véu, mas o véu aqui posto não é mais na face como eles usavam, é na mente. É no coração, é no entendimento. Quando é lido Moisés, quando é pregado Moisés, não é, amado, ser ensinado, porque nós ensinamos aqui. Nós lemos lá os livros de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, nós lemos. Nós lemos lá os escritos de Moisés, nós lemos. Ler para você obter informação e conhecimento é uma coisa. Agora, essa leitura aqui que Paulo se refere é a leitura da prática. É a prática da lei de Moisés. Então até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, isso é forte, viu, irmão? Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então nós entendemos que a religião nunca se converteu ao Senhor. É lamentável dizer isso, mas é uma verdade. Quem é você? Quantos anos tem a sua igreja? Quantas igrejas você tem? Quem te consagrou pastor? Quem é seu líder? Quem é você para dizer que a minha igreja é centenária? Quem é você?
Eu sou casado com filha de pastor. Meu pai foi pastor. E tu é lobo-guará. Então, mano, eles usam esses artifícios porque eles se escondem atrás de um diploma, de um anel de teologia, de uma tradição religiosa humana, mas eles não estão escondidos em Cristo Jesus. É o que o texto está dizendo. Eu estou forçando o texto? Por favor, leia comigo. Até hoje, quando é lido Moisés, a lei, lá, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Se não tirar a lei, não é convertido a Cristo, está convertido a Moisés. E nós não estamos em Moisés, nós estamos em Cristo. João capítulo 1, versículo 17. Porque Moisés trouxe a lei. Está aqui, né? Aí você... Jesus trouxe graça aí? Verdade, então Jesus trouxe uma aliança que era de superior e de melhores promessas, a qual nós já estamos nela. Por quê? Porque nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Para se converter ao Senhor, tem que tirar tudo que é de Moisés da tua vida. Aí sim, você é convertido ao Senhor e não a Moisés. Mas hoje vai ter a campanha de fogo de Elias. Opa! Hoje vai ter a campanha... É engraçado, né, irmão? Por que não faz a campanha de João Batista? Hoje vai ter a campanha de comer mel com gafanhoto. E é tudo aí. E acabar com esses gafanhotos que estão aí. Aí não vão. Aí só quer fazer o quê? A campanha da viúva, da botija de azeite, da farinha, né? Faça a campanha lá de João Batista. Vai comer gafanhoto com mel. Ai, viu? Olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 1. Talvez você sempre leu esse texto aqui e não entendeu, como eu também já tinha lido e não entendia nada. Olha aí, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula. A má interpretação está aqui, ó. O problema todo está aqui para um texto isolado. Olha lá. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele diz assim, irmão, aceite Jesus, levante a sua mão, venha aqui para batizar nas águas, dê o seu dízimo, porque em Jesus não há condenação. Mas se você andar aí no mundo, se você for ali na esquina bater um baba ali com os amigos, se você for ali brincar um dominózinho com os colegas, se você for no shopping, aí vai ter condenação na tua vida. Se você não usar terno e gravata, se você não usar o cocó de fogo, se você passar batom, aí vai ter condenação na tua vida. Mas é disso que o texto está falando? Não. Então vamos entender o texto dentro do contexto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula. Não há condenação por quê? Não há condenação porque o véu já foi e você não está em... Você está no... Então não há condenação do Senhor, amado. É por isso que não há condenação, porque você não está com véu. Quem está com véu está na carne. Aí há condenação. Quem está com véu não está em Cristo, está em Moisés. Tem condenação, porque o ministério de Moisés era um ministério de condenação e morte. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Carne aqui é véu, é a lei. Quem andava, ou quem anda ainda, debaixo de obras da lei, eles estão andando no pacto da carne. Eles estão andando no pacto de Moisés. E aí há condenação ainda. Hoje não uma condenação espiritual, que não é quem anda hoje na lei de Moisés que vai perder a salvação. Não existe.
Quem é salvo pela graça. Pode estar praticando a lei de Moisés, pode não estar, nem saber quem é Moisés. É salvo pela graça. Mas a sua consciência está contaminada, porque existe um véu no seu entendimento. Eles dizem que conhecem, mas não conhecem. Eles falam do sacrifício de Jesus, mas não conseguem viver o sacrifício que Jesus fez. Olha lá. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí o texto continua e nós vamos entender que isso aqui, andar segundo a carne, não é um exemplo que eu vou dar. Não estou dizendo que a pessoa deve fazer isso. Claro que não. Isso é obra da carne, também não agrada a Deus. Mas não é a pessoa que usa um cigarro. Você usa cigarro, você fuma, você está na obra da carne, tem condenação para você. Não, o texto não é isso. Como eu falei, não estou dizendo para você usar cigarro. Primeiro que você vai se destruir. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Se vocês destruírem o templo, Deus vem e destrói vocês? Bota um diacho de um cigarro na boca, pega logo um câncer no pulmão, já foi. Está se matando. Então não é, uma coisa não justifica a outra. Aqui é a questão do contexto. Obras da carne aqui não é você jogar uma bola, não é você, alguém que fuma, alguém que bebe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí é obras da carne. Andar na carne, segundo a carne aqui, é uma questão pactual. Nós vamos entender aonde? No 2, olha lá. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, olha lá, me livrou da lei do pecado e da morte. Era uma lei. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. A lei de vida é em Cristo. A lei da morte é quem? Moisés. Romanos 8,4. Para que a justiça da lei, olha lá, está falando da lei, está vendo que não tem nada a ver com obras da carne? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito, ministério do Espírito. Então Paulo estava dizendo, a justiça da lei se cumpriu em nós, porque nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, irmão. Os que são segundo a carne, eles inclinam-se para as coisas da carne. O que é isso aqui? É o quê? É material ou espiritual? Material, coisa da carne. Eu vou passar esse lenço aqui no meu espírito? Vou? Não. Isso aqui eu estou passando no meu rosto. Isso é coisa da carne. E quem é que se inclina para a coisa da carne? Campanha do lenço. Lenço ungido. Me dê, pastor. Coisa da carne. Eu vou orar e quando você tomar essa água, me dê, pastor. Coisa da carne. Tem nada a ver com o espiritual. O engraçado é que as pessoas andam tanto nas segundo a carne, não nas obras da carne, mas andam tanto segundo a carne, que até as suas necessidades fisiológicas, biológicas, eles querem pedir confirmação a Deus. Eles espiritualizam tudo. Eu falava ontem para uma tia, está com problema de saúde? Crê que Jesus cura? Amém. Precisa de um medicamento? Corra para o médico, vá fazer exame, se cuide. Porque eu creio que Jesus vai me curar e eu tomo essa água e o pastor bota a mão na minha cabeça e sacode para lá, sacode para cá. Vai dar traumatismo craniano. Porque se tiver de ser curado com remédio, vai ter que ser curado com remédio. Mas se tiver de ser curado com o poder de Deus, pode tomar uma farmácia inteira. Quem vai curar é Deus. Glória a Deus, aleluia. Culto racional, fé inteligente é isso. É ter uma conscientização de que no espírito eu sou perfeito. Mas nessa carne aqui é uma matéria fraca. Tem debilidades, tem enfermidades. Não, irmão, mas o meu pastor disse que em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade. De vez em quando eu acordo com a dor aqui do lado. E aí, levou ou não levou? Mas Jesus disse, o pastor disse que Jesus levou, então eu não aceito essa dor. Aí morre com a dor. Porque não foi se cuidar.
Mas o pastor disse que Jesus levou minha dor e enfermidade. Vá entender o texto, o contexto e o conceito. Ele levou as dores e enfermidades do seu povo, pecado, transgressão do seu povo. Ele nos santificou no espírito. As enfermidades no plano espiritual que afastava a humanidade de Deus, Jesus Cristo levou na cruz e reconciliou seu povo de volta. Desculpa aí a redundância, reconciliou de volta. Reconciliou seu povo. É para ver se dá para entender melhor. Você erra o seu português e vem para cá dizer que é para ver. Mas é isso, irmão. Dores e enfermidades lá não tem nada a ver com dores físicas que nós sentimos. Mas tem crente que acha que ele toma uma topada, não pode sentir dor não, que ele é ungido. Eu já aproveito aqui para largar o doce. Não existe maldição sobre a tua vida. Você está passando por isso, irmão. Isso é obra de maldição. É despacho. Para com isso, você está em Cristo, irmão. E não há condenação na tua vida. 6. Porque a inclinação da carne é o quê? É morte. Mas a inclinação do espírito é vida e... Porque a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Por causa disso aqui. Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, é aqui? Porque a inclinação da carne, Moisés, lei, é morte. Ministério de condenação é morte. Mas a inclinação do espírito, ou seja, para o espírito, para a mensagem do espírito, é o quê? Vida e o quê? Paz. Então você foi chamado para reinar em vida e ter paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Crentes atribulados não tem paz. Diz que hoje está salvo, amanhã perdeu. Pediu para o pastor escrever o nome no livro da vida. Eu não sei onde foi que encontraram isso na Bíblia. Escreve o meu nome no livro. Onde que está escrito isso? Está onde isso? Não existe, irmão. Aí traz tribulação. Jesus disse quando ele andou em terra: eu vos dou a minha paz vos dou. No mundo tereis o quê? Tribulação, aflição. No mundo é isso. Mas internamente a minha paz estará em vocês, porque o meu reino estará em vocês, o meu espírito estará em vocês, e está em nós. Isso é paz de espírito. Que negócio é esse você sentar essa manhã aqui para me ouvir a palavra de Deus? Que negócio é esse de você estar aí nos acompanhando pela gravação e está atribulado, que o irmão está dizendo aqui que se Jesus voltar ele vai para o inferno, e que se ele não der o dízimo amanhã, o devorador, os gafanhotos, tinha que ser os gafanhotos, vai atacar toda a casa dele? Disseram que é um tal de um demônio. Não tem paz. Quantas vezes eu passei, foi 15 anos no sistema religioso, amado. Muitos aqui passaram muito mais. E ligavam para mim e diziam: ore pelo seu pai, porque seu pai está na cachaça, e se ele não se converter, ore. E eu orava, e eu jejuava, e quando eu olhava para a cara do abençoado, estava o abençoado lá chapado. Quando eu conheci a graça de Deus, eu falei: sabe de um, rapaz? Eu estou atribulado? Eu estou em paz. Rapaz, quem planta na carne vai colher na carne. Cuidado com a cirrose aí. A pessoa toma a sua própria consciência e para. Ou não para? No caso dele, parou. Então, irmão, agora você fica se acabando: eu vou jejuar pela minha irmã, eu vou jejuar pelo meu marido, pela minha esposa, para se converter. Não vai se converter, isso é coisa da carne, irmão. Quem é direcionado pelo Espírito. Porque a inclinação da carne, é claro, você vai dar uma palavra, vai dar um aconselhamento, vai orientar. Mas a consciência é de cada um. Você não vai converter o mundo não, irmão. Você não tá pensando que todo mundo vai ouvir essa palavra e vai aceitar? Claro que não. O que foi ali que travou? Vira para você e passa aí, Danilo. Isso. Probleminha aí? Pronto, vamos lá.
Olha lá, Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é o quê? É inimizade contra Deus. Por quê? Porque eles eram repreensíveis. Não agradava a Deus. Porque pela lei nenhuma carne seria justificada. Então a inclinação da carne é inimizade. Porquanto. Mudou? Perdão, é aqui, vem. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Não, a inclinação da carne não se sujeita à lei do Espírito, que é a lei de Deus. Romanos 10:3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de quem? De Deus. No contexto aí, Paulo está falando que os hebreus, ou os judeus, eles tinham zelo de Deus. Como nós vemos aí muitos irmãos com zelo de Deus. Pessoas zelosas. Pessoas que amam a Deus de fato. Pessoas que têm cuidado com as coisas que eles atribuem a Deus. Eles têm zelo de Deus. Só que falta o quê? Entendimento. Eles têm zelo de Deus, mas eles não têm entendimento. Era isso que Paulo estava falando. Eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Por quê? Porque eles buscam a Deus no monte. Porque eles buscam a Deus em objetos, em elementos. Quantos irmãos aí têm zelo de Deus, mas sem entendimento? Eu fico triste quando eu saio de minha casa pela manhã e passo em frente a umas gaiolas aí, umas sinagogas aí, e vejo os irmãos, amado, tudo com sacolinha na mão, com as garrafas de água. Para quê? Para o pastor orar pela água. Vejo os irmãos com a rosa na mão, dizendo que aquela rosa é a rosa do puxamento. Para quê? Misticismo, que ele diz que aquela rosa aí vai atrair todo o mal que é na sua casa. Todo o mal que é na sua vida, Jesus já levou na cruz. Então eles têm zelo de Deus, são pessoas sinceras, sim. São pessoas honestas, sim. Pessoas zelosas, pessoas do bem, sim, mas não tem entendimento algum. E é por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que o profeta Oséias, ele já dizia: o meu povo é destruído por falta do conhecimento. Até tem zelo, mas não tem o conhecimento de Deus. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 10. Porque o fim da lei é quem? Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então quem crê em Jesus, entende que não está debaixo da lei. Quem está em Cristo não está em Moisés. Quem está em Cristo não está na lei. Quem está na graça não está no velho pacto, está na nova aliança, que é de superiores e melhores promessas. Resumindo, quem está na lei é filho da escrava. Porque aqui está falando de alianças. Nós vamos entender o conceito. Olha lá, olha que interessante aqui, amados. Acompanhe o raciocínio. João capítulo 3, versículo 1. E havia entre quem? Olha que interessante. Eu me alegrei quando eu li esse texto com cuidado, com carinho. Você às vezes lê, passa por cima e não percebe alguns detalhes. E havia entre os fariseus. Ele não era. Ele estava lá. Você estava no sistema, mas você não era de lá. Você estava no meio dos fariseus, mas você não era fariseu. Você sempre buscou a verdade, mesmo sem saber onde ela estava. E ela estava já dentro de você, no teu coração. Ela já estava em você. Por que nós estamos aqui? Porque nós estávamos no farisaísmo, mas nós não éramos. Porque nós não concordávamos. Quando eles pregavam, algo ardia em nós e era o Espírito de Deus. Espera aí, que negócio é esse? Quando eles diziam campanha do número do sapato 42, eu já gemia, meu pé é grande. E era obrigatório, porque se fosse voluntário até que ia, né? Mas tinha que dar. Romper no final do ano na casa de Deus. Tem que romper aqui. Que negócio é esse do irmão viajar no final de ano para ir passar com a família? Já vou logo lhe dizendo, viu, meu? Tem que passar aqui na casa de Deus. Era isso que eles diziam. Hoje não, você é livre, vá se divertir, vai curtir sua família, vai viver sua vida. Quando der, você volta para a gente se abraçar. Se bem que agora nem está podendo abraçar muito, né?
Você está entendendo, amado? Nós vivíamos lá no farisaísmo, na hipocrisia. Então esse homem, olha lá, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe do judeu. Então era um homem importante, era um professor, um mestre, um doutor, um príncipe entre os judeus, e ele estava lá também entre os fariseus. Ele era príncipe dos judeus e estava entre os fariseus. João 3,2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de quem? De Deus. Olha que interessante. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não fora com ele, com esses sinais. Então esses sinais que o Senhor anda fazendo, Jesus, esses sinais que o Senhor anda fazendo, mestre, são sinais de Deus. Deus é com esses sinais. Agora, por que ele foi ter com Jesus à noite? Simples. O versículo anterior já explicou. Ele foi ter com Jesus à noite porque ele não queria se expor por causa dos fariseus. E ele estava entre os fariseus. Vocês sabem por que muita gente não está aqui? E quando eu digo aqui, não estou falando apenas no sentido físico, mas muita gente não está acolhendo essa palavra que nós pregamos por causa dos fariseus. E alguns entram em contato comigo e dizem: ei, rapaz, eu ainda estou lá, mas eu creio nessa palavra. Assim estava Nicodemos. Eu ainda estou lá porque o meu pai é pastor, porque a minha mãe é missionária do Cocó de Fogo. Eu ainda estou lá, mas eu não sou de lá. E aí vive uma guerra em si, no seu coração. Aí muitos vêm ter, como Nicodemos, com Jesus de noite. Irmão, como é isso aqui mesmo, irmão? Irmão, isso aqui é assim, assim. Irmão, eu sei que é assim, mas eu não posso falar não, porque a minha convenção não permite. Eu conheço. Irmão, eu sei que dízimo não é doutrina para a igreja, mas eu sou pastor de uma convenção que exige dízimo. Então, se eu falar que... aí eu sou expulso. Aí Nicodemos estava lá entre os fariseus. Aí ele foi ter com Jesus de noite, para ninguém ver. Eu sei que tu és mestre vindo de Deus. Ninguém faz o que tu fazes se ele não for contigo. Aí você acha que isso impressionou Jesus? Aí Jesus: oh glória, glória seja dadas a mim. 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Imagine que choque. Se você não nascer de novo, você não pode ver, contemplar, provar, vivenciar o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você que vai me acompanhar aqui, que é legalista, se você não nascer de novo, amado, nascer de novo não é como Nicodemos pensava. Nascer de novo é ter a tua mente renovada para esta palavra, nascer aqui na tua consciência, entender o que Jesus fez. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas Jesus estava falando para um príncipe dos judeus. Jesus estava falando para um mestre da sinagoga, mas que pelo menos teve humildade de procurar Jesus. E Jesus disse: se você não nascer lá, e Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 3:4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha a carne, olha o entendimento carnal. Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Como assim? Homem brabo. Não estava entendendo a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus era espiritual, irmão. João capítulo 6, versículo 63. A carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quando ele partiu o pão, ele dizia: come, não era dele, não era aquele pão no sentido literal, era dele, era comer no sentido de crer naquilo que ele ia fazer, porque era uma palavra espiritual, para o espírito, mas quem recebe na carne, não compreende no espírito.
Então eu vou ter que nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então o nascimento agora já não é voltar para o ventre da mãe. É nascer da água e nascer do Espírito. Ponto. Outra interpretação errada. Eles dizem que aqui é você batizar nas águas, que quem batiza nas águas nasce das águas. Abre a Bíblia e me mostra. Me mostra aí o nascimento da água. Não existe na Bíblia. A água não gera ninguém. A água não dá vida a ninguém. Não no sentido espiritual. Nascer da água e do Espírito aqui, amado, é nascer. Água é a palavra que nos lava. É o que Jesus disse, João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpo. Pelo quê? Não é água, não é? É a palavra. Porque a palavra é que limpa. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, 26 e 27, ele diz: para aperfeiçoar, para santificar, pela lavagem da água, pela palavra. Então Nicodemos tinha que nascer do conhecimento desta água, desta palavra. Foi esta palavra que Jesus disse à mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, vai fazer o que em você? Um rio. E Jesus deu alguma água para ela, física? Não. Jesus batizou a samaritana? Não. E por que a samaritana saiu gritando: encontrei o Cristo, encontrei o Cristo? Porque ela foi cheia dessa água, da palavra, que lavou a consciência dela de que Deus estava no monte e de que os judeus buscavam Deus em Jerusalém. Então Nicodemos também tinha que ser lavado por este conhecimento. É o que Jesus dizia: examinai as Escrituras, porque é nela que contém o poder de Deus. Nicodemos tinha que ser lavado pela palavra de Jesus e não ficar sujo na lei de Moisés, preso, escravo, filho da escrava, pacto antigo. Então aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito. E nascer do Espírito, irmão? Conhecer a mensagem do Espírito. Olha lá. 3:6. O que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do Espírito é Espírito. 7. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Tem que nascer de novo. Vou adiantar aqui. 3:8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde. Assim é todo aquele que é nascido. Quem é nascido do Espírito é conduzido pelo Espírito. Não fica preso à carne. Ele é direcionado pelo Espírito. Você chegou até aqui, você chegou até hoje, porque é o Espírito que está direcionando você. Eu fico preocupado quando eu vejo muitos irmãos com dúvida da graça. Você pode até não compreender muitas coisas. E se você se tranca porque você não conseguiu compreender, você vai viver ainda carne. Agora, se você se entrega, se você presta atenção, se envolve, está atento, esse rio vai fluir dentro de você. Existem alguns temas na graça que eu fico observando que as pessoas não conseguem alcançar e aí começam a criticar. Jesus já voltou em juízo. Desde o profeta até Apocalipse, tudo mostra, tudo contribui, tudo coopera dentro daquela geração. Era uma forma de manifestação. Assim como Deus desceu em cavalos para julgar o Egito. Quem viu Deus descendo em cavalo para julgar o Egito? Era uma forma de juízo. E ele vem nas nuvens para julgar Israel. Lamentações 2:1. Quem viu Jesus na nuvem, montado em uma nuvem? Ninguém viu. Porque era uma forma de juízo. Era uma palavra profética para aquilo que iria acontecer, profetizado por Daniel, capítulo 9. E Mateus 24, o sermão profético que Jesus veio em forma de juízo para julgar Israel. Mas as pessoas não compreendem. E aí critica quem já entendeu esse conceito. Calma, irmão.
E claro, você não é obrigado a concordar com tudo, mas antes de criticar, tem que analisar, tem que pesquisar, tem que estudar um pouquinho. Porque quem é nascido do Espírito, ele é direcionado pelo Espírito. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Olha aí. Paulo dizendo aos Gálatas: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava sentindo dores de parto, até que Cristo fosse formado naquelas pessoas, naqueles irmãos. Por quê? Porque aqueles irmãos estavam recebendo a palavra do Espírito, mas depois voltavam para a carne, e era a lei. Eles recebiam a mensagem do Espírito, depois voltavam para a carne, para a lei. Paulo disse: eu estou sentindo dor de parto por vocês. 20. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Era uma carta, Paulo não estava presente. Paulo disse: eu estou perplexo, eu estou assustado a vosso respeito. Vocês começaram pelo Espírito e já está indo para a carne. Eu estou perplexo com vocês. 21. Dizei-me, olha lá, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? É uma pergunta. Me digam aí. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Vocês não ouviram a lei? Por que vocês querem estar debaixo da lei? Muitos estão querendo estar debaixo da lei porque não ouviram a lei. Ou seja, não aprenderam. Porque se aprendessem, deixava a lei. Vocês não ouviram a lei? Vocês não ouviram que na lei a mulher, naquele período, tinha que ficar separada do marido? Vocês não ouviram na lei que o homem leproso, ou câncer de pele hoje, né, teria que ficar na cidade dos leprosos? Vocês não leram a lei que se a mulher tivesse casada com um e o marido morresse, ela tinha que casar com o irmão até deixar descendentes? Então eles querem cumprir a lei, mas aquilo que lhes convém. Vocês não viram na lei que se o filho se rebelar contra os pais, tem que dar o sacerdote para ser disciplinado? Vocês não viram na lei que o menino, o macho, né, não era, hoje pega uma criança, uma menina, né, e apresenta ao Senhor porque diz que Jesus foi apresentado. Não, na lei era homem. Pegava um menino de 8 dias de nascido, isso era da lei. Apresentava no templo e circuncidava, irmão. Tinha que cortar lá o pavio. Vem cá, Heitor. Heitor tá na graça. Então isso era da lei. Ah não, eu guardo o sábado. Irmão, quer fazer meia boca da lei? Tiago disse, Tiago 2,10. Se vocês tropeçarem em nenhum ponto da lei, é transgressor de todo o restante. Gálatas 3,10. Se vocês não praticar todas as coisas escritas no livro da lei, vocês são malditos. Então, mas a lei era ministério de condenação e morte. Aí Paulo disse: vocês não ouviram a lei? Se dois homens estivessem brigando e a mulher de um, a esposa de um entrasse, já ouviu isso na lei? A mulher entrasse na briga e sem querer pegasse no órgão genital lá, tinha que ter a mão amputada na hora. É lei, irmão. Aí eles querem viver a lei, porque só jejum, eu guardo sábado, ou porque Jesus... Não é assim, irmão. Tem todo um contexto, tem toda uma linha, uma revelação e um raciocínio. Vocês não ouviram a lei? Aí Paulo vai explicar agora, olha lá, ó. Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraão teve quantos? 2 filhos. Um de quem? Um da escrava e o outro? Agora Paulo vai usar isso como uma alegoria para perguntar se você é filho da escrava ou se você é filho da livre. É o tema. Era isso que Paulo estava falando lá. Olha lá. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e o outro da livre. Quem conhece a história sabe que Abraão teve Ismael com a escrava egípcia, Agar. E teve Isaac, que era o filho da promessa, com Sara, ou Sarai. 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo o quê?
Segunda carne. Mas o que era da promessa ou da livre? Por promessa. Então, quem era da livre, nasceu por promessa. No caso aqui foi Isaac. Mas quem nasceu da escrava, nasceu segundo a carne. Tanto é que Deus disse, ó, põe para fora. O que se entende por quê? A alegoria. Isso é uma alegoria, como as parábolas que Jesus contava, que não pode ser levada ao pé da letra. Isso é uma alegoria. O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças. Ele está comparando Sara e Agar com as duas alianças. Ele está comparando Agar com a aliança da lei de Moisés, e ele está comparando Sara com a aliança da graça. Quem está na lei é filho da escrava. Quem está na graça é filho da livre. Por isso que os nossos irmãos estão em escravidão no sistema religioso, porque eles estão vivendo a lei. Isso pode, isso não pode, isso vai, isso não vai. Porque quem manda é os homens. Eles vivem escravidão. É os homens que determinam o que eles têm que fazer. Não é Cristo, é os homens. E sacrifica, e faz, e leva, e come, e bebe. Os homens que mandam. Eles não são direcionados pelo Espírito, eles são direcionados pela carne, pelos homens. É o que os homens dizem. E um diz assim, deixa eu ser profeta de Deus na tua vida. E o povo fica ligando, seja meu profeta, seja meu profeta. Tem um aí, até da Bahia esse traste. Um dos piores que eu já vi até hoje. Pode falar nome não, né, irmão? Deixa eu ser... Tem até programa de manhã na televisão da Band. Rapaz, é uma hipocrisia que só. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças. Agar e Sarai, ou Sara, eram duas alianças? Não, eram duas pessoas, dois personagens, sim? Agar era escrava, era serva de Abraão. E Sara era esposa de Abraão. Mas Paulo está pegando como uma alegoria para explicar as alianças. O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, para a escravidão, que é Agar. Monte Sinai. Foi nesse conceito que Jesus encontrou a samaritana, que queria buscar Deus no monte, que entendia que a adoração era no monte. Por quê? Eram filhos gerados para a servidão, para a escravidão, que é Agar. Gálatas 4:25. Ora, esta Agar, olha lá, é Sinai, um monte da Arábia. Eita, os pentecostais não aguentam ler isso aqui, ó. Ele já emenda aqui. Arábia, Aramassúria. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus... Por isso que Jesus veio libertar o seu povo, o judeu. Porque o seu povo era escravo. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos... O povo de Deus estava vivendo em escravidão. Por quê? Porque estava debaixo da lei. Condenação. Foi disso que Jesus veio libertar o seu povo. Da lei de condenação e morte. Da lei de escravidão. Vocês estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Mas se vocês vierem a mim, eu vou aliviar vocês. E vocês vão achar descanso para as vossas almas. Essa palavra traz ou não traz descanso para a alma? Seja bem-vindo, você é filho da livre e não da escrava. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Até hoje eles estão lá esperando o Messias, né? Mas a Jerusalém que é de cima, a Jerusalém de quê? É o quê? Outro entendimento que muitos não conseguem alcançar. Tem crente, e por que não dizer que até na graça, tem crente achando que lá no céu tem uma cidade, a Nova Jerusalém, que eu vou chegar lá andando nas ruas de ouro e de cristais.
Não é literal, irmão. A nova Jerusalém, a Jerusalém que é de cima, é a mesma que a nova. A nova Jerusalém que é de cima é livre. E o que é a nova Jerusalém de cima? A aliança da graça eterna. Essa aliança que é de cima, que é do Espírito, é livre. A nova Jerusalém, ou a cidade, a nova cidade, a cidade que desce do alto, é a aliança eterna para as nossas vidas. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos quem recebe. Amém? É mãe de todos nós. Nós somos filhos, amado, não da escrava, mas da livre. Nós não somos filhos da lei de Moisés, nós somos filhos da graça de Deus, da aliança eterna que desceu do alto. Aleluia! Dá glória aí, porque senão os irmãos vão dizer, o irmão está sozinho e está pregando para ele mesmo. É isso aí, Heitor. Glória a Deus. Vamos lá. Gálatas 4:27, olha lá. Porque está escrito, olha que interessante. Alegra-te, estéril, que não dás a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Os filhos da solitária, os filhos da escrava, são mais do que os filhos da que tem marido. Os filhos da solitária, ou os filhos da escrava, são os filhos daquele que o seu marido morreu. Moisés morreu. A lei acabou. O último profeta, João Batista, já foi. O último véu da lei, Jesus de Nazaré, morreu. Quando ele ressuscitou, ele inaugurou uma nova aliança. E nessa nova aliança, Paulo estava em uma parábola, uma alegoria. Paulo está dizendo, porque está escrito, alegra-te, estéril. Tem dificuldade de gerar, né, irmão? Como nós temos dificuldade de gerar na graça, né, irmão? Sai vendendo óleo aí, vendendo água ungida, que o povo faz fila. Faça, irmão Elcio, campanha da prosperidade e comece a distribuir chave aí, que vem até chaveiro. Mas pregue a palavra, pregue a Cristo, pregue a graça. Ficamos às vezes sozinhos. Somos criticados, taxados de herege. Paulo dizia, tido como mentirosos, mas sempre verdadeiros. Como enganadores, mas com sinceridade. São os filhos da solitária. Porque os filhos são os filhos da livre. Porque os filhos da solitária são mais dos que da que tem marido. Porque a graça, ela tem um esposo. Ela tem um marido, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei é viúva. Moisés morreu e a lei acabou em Cristo Jesus. Amém? E aí ele vai fechar o raciocínio. Gálatas 4:28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. O que é que nós estamos entendendo aí, que Paulo está falando? Que Ismael perseguia Isaac. E de fato perseguia, por quê? Porque ele queria herança. Mas só que ele não tinha direito à herança porque ele era filho de uma escrava. Paulo conjecturando, Paulo trazendo como uma alegoria, ele está dizendo que quem está na lei não herda as promessas da graça. Quem está vivendo as obras da lei, pensa que perde salvação. Quem está vivendo as obras da lei, acha que tem que guardar sábado, porque é filho de escrava. Quem está vivendo as obras da lei, pensa que vai buscar o Espírito no monte, porque não entende que o Espírito está em nós, porque os filhos da livre já entendem. É disso que Paulo está falando. Assim como o Ismael, que nasceu segundo a carne, perseguiu Isaac, que nasceu por promessa,
ou segundo o Espírito, assim também é hoje. Os que nasceram segundo a lei de Moisés, nasceram porque impuseram mão, nasceram porque derramaram óleo, nasceram, né? Foram intitulados pastor, profeta, apóstolo, porque o pastor presidente deu um diploma. Esses nasceram segundo a escrava, nasceram segundo a carne. Não entende que nasceu segundo o Espírito, que foi chamado, que tem dom do Espírito, e prega esta palavra para libertar aqueles filhos de Deus que ainda estão vivendo como escravos. Há uma perseguição. Perseguição, irmão. Que negócio é esse, irmão? Você vai deixar a casa de Deus para ir congregar com esse povo que diz que Deus não tem casa? Ei, irmão Giovanni, você não perdeu a campanha aqui, rapaz? Você era um dos mais que jejuava. Estava dessa grossura. Agora voltou a comer, né, irmão? Ô, glória! Ai. Eles perseguem, irmão. 30. Mas o que diz a Escritura? O que é que a Escritura diz? O que é que Deus disse para Abraão, né? Abraão, pega Ismael, pegue Agar, sua mamãe. Ó. Oh Deus, estou injusto. Não mandei tu errar. Pega aí a Agar, pega seu filho Ismael e lança fora. Vá para lá. Manda embora. Lá eu cuido deles. E lá Deus ainda cuidou e viu o anjo e tal. Lança fora, é o que a Escritura diz. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da... Quem está na lei não herda a graça. Quem está na lei não herda o reino. Deixa eu explicar isso, senão tem gente aqui que vai entrar em condenação na mente. Ô meu filho, se você está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, não herdar o reino não significa que você não é salvo, não. Não herdar o reino significa que você vai viver atribulado mesmo dentro dessas pseudas igrejas. Porque você não conhece Cristo, você não conhece a graça, você não conhece o Evangelho, você não sabe que você é filho da livre e da aliança que desceu do alto. Você está vivendo como escravo, filho da aliança que nasceu do monte. Lança fora todo fragmento que, se porventura ainda houver em você, da lei, lança fora. Porque se você tem fermento, você não herda. Tem muitos mensageiros aí da pseudo graça que está vivendo atribulado até com as nossas mensagens. Por quê? Porque quer pregar graça? Com dízimo, lei. Quer pregar graça? Com fermento do judaísmo, da escrava, não vai herdar. Não tem paz de espírito. Outros, que até falavam da graça, já não acreditam mais em nada. Agora estão postando textos bíblicos para refutar as escrituras. Está mais perdido do que segue em tiroteio. E aqui nós encerramos. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da glória a Deus. Amém? Somos filhos da livre. Você é filho da aliança que desceu do alto. Você é filho da aliança eterna. Você é filho da graça de Deus e não gerado pela lei de Moisés. Graça e paz, abençoados, e até o nosso próximo encontro. Glória a Deus.